Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre um tema que tem estado muito em alta nos últimos anos na imprensa brasileira, o nióbio. Se você ainda não está inscrito no canal, não perca tempo e se inscreva já. E como as novidades por aqui são diárias, ative também o sino das notificações. E já sabem, as curtidas são muito importantes para o canal. Por isso, se gostarem desse vídeo, deixem também as suas curtidas e o compartilhem com seus amigos. Confiram também as novidades da loja, sempre com novas estampas, uma mais interessante do que a outra. Todas as semanas encontrarão itens novos por lá, por isso estejam atentos. O link da loja está aqui na descrição e nos comentários. O nióbio é um dos metais mais resistentes à corrosão e a temperaturas extremas, e por isso é muito útil e importante na siderurgia para a produção de ligas de aço. Basta que se acrescentem 100 gramas de nióbio a 1 tonelada de aço para tornar a liga resultante muito mais flexível e resistente. Graças a essas características, é muito empregado na indústria automóvel e aeroespacial, na construção de motores a jato, em componentes de foguetes, em tomógrafos de ressonância magnética, na indústria eletrônica e também na indústria militar. Como já deu para perceber, é um minério extremamente estratégico e importante em praticamente todas as áreas da nossa sociedade. É também muito raro e é encontrado na natureza em uma concentração de apenas 24 partes por milhão. Mas como muitos de vocês sabem, o Brasil detém as maiores reservas conhecidas de nióbio, com 98,43% delas, seguido pelo Canadá, com 1,11% e da Austrália, com 0,46%. As principais jazidas de nióbio no Brasil estão em Minas Gerais, nas cidades de Araxá e Tapira, seguido pelo Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira e Presidente Figueiredo, com as cidades goianas de Catalão e Ouvidor aparecendo em terceiro. Estima-se que as reservas brasileiras de nióbio sejam da ordem dos 800 milhões de toneladas, o que equivale, tendo por base o preço médio da liga ferro-nióbio no mercado internacional, a cerca de 25 trilhões de dólares, mais do que o produto interno bruto dos Estados Unidos ou de toda a União Europeia, ou mais de 12 vezes o produto interno bruto do Brasil. Então, por que o nosso país não extrai e vende todo esse nióbio, encaixando assim uma renda extra fenomenal? Praticamente todo o processo de extração está nas mãos de duas empresas privadas, a CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, e a Mineração Catalão de Goiás. A CBMM é controlada a 70% pela família Moreira Salles, considerada pela Forbes como a família mais rica do Brasil e que também controla o Banco Itaú Unibanco, com os restantes 30% divididos entre investidores chineses e um consórcio de empresas japonesas e sul-coreanas. A CBMM é líder mundial no mercado de nióbio, responsável por 80% de toda a produção. A Mineração Catalão de Goiás, que responde por 8% da produção mundial, é controlada pelos britânicos da Anglo American. O nióbio extraído no Brasil por essas empresas é processado e exportado sob a forma de uma liga ferro-nióbio, composta por 66% de nióbio e 30% de ferro, com cada tonelada dessa liga sendo comercializada a um preço que oscila entre os 25 e os 30 mil dólares. Como esse valor não é definido em bolsa, com as negociações geralmente decorrendo a porta fechada entre os produtores e os clientes, não há certezas sobre os preços, o que acaba gerando muita especulação e suspeitas de que os valores sejam combinados. Muitas pessoas defendem que se a extração, refino e comercialização do nióbio fosse nacionalizada, o país poderia estipular valores economicamente mais vantajosos. A principal voz defendendo essa estratégia era a do deputado federal Enéas Carneiro, que advogava pela completa nacionalização do nióbio. Através dessa nova abordagem, ele acreditava que o nosso país poderia estipular um preço mais favorável no mercado internacional, resultando em maiores lucros para o nosso país. Há, no entanto, a questão importante da lei da oferta e da procura, e
e que acaba por definir o preço de todas as commodities no mundo, seja o ouro, o petróleo, o gás natural ou o nióbio. E ao contrário do que se costuma dizer, o nióbio não é insubstituível, com o vanádio, o tântalo e o titânio podendo substituí-lo na produção de ligas de aço mais resistentes. Isso significa que se o preço do nióbio fosse, de alguma forma, controlado no mercado internacional pelo nosso país, com um preço mais elevado do que o atual, os consumidores poderiam simplesmente migrar para outros produtos, como o titânio. Por isso fica muito difícil dizer textualmente que o nióbio poderia ser vendido a um preço mais elevado se a produção fosse nacionalizada e controlada pelo nosso país. A lei da oferta e da procura é simples. Se a procura por um determinado produto é maior do que a sua oferta no mercado, o preço desse produto sobe. Mas se o preço desse produto é estipulado de forma artificial por um produtor ou um país que o monopoliza, a lei natural da oferta e da procura deixa de funcionar, o que pode resultar, como já referi, na procura de produtos e matérias-primas alternativas que sejam mais baratas. É um fato que o nióbio é um dos produtos mais importantes do mundo, tanto que num documento do Departamento de Estado norte-americano vazado pelo Wikileaks, as reservas brasileiras aparecem na lista de locais considerados estratégicos para a sobrevivência dos Estados Unidos. Mas é errado encará-lo como uma suposta solução para todos os problemas financeiros do Brasil, através de operações de extração e refino 100% estatizadas. Os tais 25 trilhões de dólares em reservas de nióbio que referi no início do vídeo foram calculados com base no valor médio atual dessa matéria-prima. Mas é óbvio que se toda aquela quantidade fosse colocada no mercado, mesmo que de forma faseada ao longo dos próximos 10 ou 20 anos, a oferta desse produto no mercado aumentaria tanto que resultaria na inevitável queda do preço no mercado internacional. E mesmo que o nosso país se controlasse todo o processo de extração, insistisse em manter os preços elevados, aceitando vender o nióbio a clientes estrangeiros apenas por um valor pré-definido, esses clientes acabariam por encontrar outros fornecedores de outras matérias-primas alternativas. Já que, convém lembrar, o nióbio não é o único mineral capaz de produzir ligas de aço mais fortes e resistentes, existindo nesse momento pelo menos outras 3 alternativas viáveis. Além disso, como todos nós sabemos, as empresas privadas procuram sempre o maior lucro possível nas suas transações. Por isso, é de supor que a CBMM e a Mineração Catalão de Goiás estejam vendendo essa matéria-prima pelo máximo preço estipulado pela tal lei da oferta e da procura. O Brasil, se nacionalizasse a extração do nióbio, poderia, como já referi, estipular um valor mais elevado por essa matéria-prima. Mas também, como já referi, o resultado mais provável seria os clientes procurarem outras matérias-primas mais baratas. Esse equilíbrio entre a oferta e a procura é o que dita o valor das commodities, e o máximo que um país produtor pode fazer é diminuir ou aumentar os níveis de produção de uma determinada matéria-prima para aumentar ou diminuir o seu valor no mercado internacional, que é aquilo que os países produtores de petróleo fazem nesse momento. O Brasil poderia fazer isso? Sim, poderia, mas é aquela história. O nióbio não é petróleo. Se um país produtor de petróleo fecha a torneira, o preço dispara porque não existe ainda nenhuma outra matéria-prima capaz de substituir a 100% o petróleo. Mas se o Brasil se controlasse todo o nióbio, fechasse a torneira ou diminuísse muito a produção para forçar um aumento do preço dessa matéria-prima, os clientes internacionais teriam outras 3 alternativas para escolher, o que resultaria no nosso país com grandes estoques parados de nióbio, que só poderia ser vendido a um preço menor do que aquele que é vendido atualmente. Concordo que o Brasil deveria ter uma política específica para o nióbio e não metê-lo no mesmo saco que outros minérios como o cobre e o silício. Afinal, estamos falando de uma matéria-prima extremamente importante e estratégica para praticamente todos os setores. Mas discordo de certas opiniões que dizem que o nióbio é a solução para todos os nossos problemas e que bastaria nacionalizar a sua produção para o preço subir, resultando em grandes receitas para o nosso país. Volto a repetir, o nióbio não é petróleo.
Se o governo estatizar tudo e forçar uma subida do preço através da redução da produção ou de alguma outra manobra artificial, os clientes pura e simplesmente escolherão outros produtos alternativos mais baratos. Por isso, aquilo que eu defendo é um controle mais apertado e responsável sobre as concessões de mineração, para evitar que se concentrem nas mãos de potências estrangeiras. Por exemplo, sabemos que nesse momento, os chineses estão comprando vastas áreas na região amazônica e no centro-oeste, regiões onde se suspeita que existam jazidas de nióbio. O objetivo dos chineses é óbvio: garantir para eles a extração futura dessa importante matéria-prima. É isso que o Brasil deveria controlar e impedir, mas é algo que, infelizmente, não é feito com a devida atenção e cuidado. Outra coisa que o Brasil deveria fazer era estimular a instalação de mais etapas de processamento do nióbio no nosso território. Como já referi, o nióbio não é vendido em estado puro. Ele é processado e vendido no mercado internacional sob a forma de uma liga de ferro-nióbio. Mas existem outras etapas de processamento que poderiam ser executadas aqui no nosso país. Processamento esse que resultaria num produto com valor agregado maior do que a simples liga de ferro-nióbio. O Brasil poderia também aumentar os royalties que cobra das mineradoras que exploram o nióbio. Só a título de exemplo, a Austrália, que detém menos de 0,5% das reservas mundiais, cobra 10% de royalties sobre a extração. Mas o Brasil, que detém mais de 98% das reservas, cobra apenas 2%, o que significa que apenas nesse aumento para os 10%, o nosso país encaixaria uma receita extra muito grande e importante. O nióbio é sim estratégico e muito importante para o nosso país e deve ser tratado com muito mais atenção e rigor pelo nosso governo, principalmente através do controle das concessões e dos terrenos onde se localizam jazidas, através de um aumento dos royalties e dos programas de incentivo para a instalação de indústrias para um maior processamento da matéria-prima. Mas não deve ser visto como uma espécie de tábua de salvação para todos os problemas financeiros do Brasil. A nacionalização completa também não é a solução definitiva. Basta vermos os escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras e no estado atual de uma companhia que já foi uma das maiores do mundo na sua área. Há muita desinformação correndo por aí sobre o nióbio, por isso estejam sempre atentos às fontes e analisem bem as informações recebidas.